Obrigado a você que está sintonizado na TV Polo, canal comunitário de Cubatão. Estamos começando mais uma edição do Papo na Polo, o nosso já tradicional programa de entrevistas. Bem, gente, durante esta semana é nosso convidado, o vice-prefeito de Cubatão, Pedro Sá, veio conversar com a gente, fazer uma avaliação, né, sobre uma depuração sobre o que foi encontrado na prefeitura, como é que está o governo do Ademar nesses primeiros dias, quais as principais dificuldades que ele tem encontrado, o que eles conseguiram avançar, enfim. Queria agradecer ao Pedro por ter aceito o nosso convite e te agradecer porque você é sempre assim, viu, Pedro? Prontidão, chamou, você veio, não tem muito, você desenrola muito a agenda, tem muita gente que tem dificuldade com a agenda, mas você consegue desenrolar a agenda para estar aqui e prestar informação para a comunidade, é quase como uma obrigação do homem público. Olá, Marcelo. Oi, você, ouvinte da TV Polo. É um prazer sempre estar aqui. Você podia me convidar com um pouco mais de antecedência, porque você só convida em cima da hora. É verdade. Mas eu quero dizer que é sempre uma alegria. Eu acho que ter a chance de conversar, de interagir, de dar informação e de depois de se colocar à disposição, é o que você disse, é uma obrigação do político. Mas mais do que ser uma obrigação, para mim é um prazer enorme ouvir as pessoas. É uma tristeza não poder atender as demandas que a população tem. Mas a gente vai trabalhar e está trabalhando muito sério para garantir uma vida melhor para cada cidadão da nossa cidade. Pedro, você, uma observação pessoal, você é um vice-prefeito atuante, pelo menos nesse começo do governo agora, você está em todas, né? Você está marcando presença sempre, acompanhando tudo de perto, e a gente percebe que alguns ex-prefeitos, não sei se é pela falta de espaço que os prefeitos não davam para os vices, mas você vem mantendo essa característica. E você falou em prazer de trabalhar, parece que você trabalha com prazer, não estou aqui puxando o saco não, mas é uma coisa que eu observo e você é um cara realmente... É verdade, Marcelo, na verdade eu até sou um cara que eu preciso me controlar. O Ademário tem dado espaço bastante, tem permitido que eu participe de muita coisa, eu gosto de interagir. Agora, eu tenho que me controlar porque se deixar eu interfiro em todas as pastas. Até uma brincadeira contando aqui de uma reunião de secretariado, teve uma secretária que falou assim, você é muito entrão, você fica indo lá conversando com o pessoal da minha pasta, mas é sempre no intuito de colaborar, de ajudar. E até por 32 anos que eu tenho de funcionalismo público, as pessoas têm um acesso muito fácil. Então, tem uma dificuldade, ou tem uma necessidade, ou até coisas bacanas que eles querem desenvolver nas pastas de cada um, eles me procuram e a gente procura incentivar, trabalhar junto. Então, é verdade, o Ademário me permite e eu digo que eu tenho uma energia acumulada. Eu passei 8 anos meio que encostado, com um potencial muito grande de contribuir para melhorar a vida das pessoas, para melhorar a cidade. E eu fiquei então com essa energia acumulada que agora estou fazendo o possível para colocar em ações positivas que permitam a gente fazer aquilo que a gente se propôs a fazer, né? Ações positivas, você sempre disse isso, defendeu, tinha ideias e projetos para a nossa cidade. E você chegou com essa energia. No começo do processo de transição, você já deve ter percebido que alguma coisa não ia dar tão certo quanto imaginava. Como é que, daquilo que você conhecia da cidade, porque você é funcionário, tem muito acesso, você acabou de falar, e daquilo que você encontrou, qual foi a grande diferença? A grande diferença é que apesar de ter 32 anos de casa, ter uma experiência, saber que a situação era muito difícil, a gente não imaginou que o poço era tão fundo. Eu digo que a gente sabia que ia entrar e encontrar a cidade no fundo do poço. E a gente descobriu que o poço não tem fundo, que a gente está lá mais para baixo do que o fundo do poço e está tendo que reconstruir. Vai de encontro ao que a gente propunha, uma nova forma de governar, fazer tudo diferente, reconstruir, repensar a cidade. Dentro desse objetivo de repensar a cidade e propor novas formas de ação e atrair investimentos, dentro desse espírito, a gente está trabalhando numa sintonia muito boa e está, de fato, conseguindo fazer muita coisa. E com a certeza de que a população, cada etapa vencida e sucesso alcançado, cada um dos moradores da nossa cidade vai ter possibilidade de sentir isso, porque as pessoas estão sofrendo muito. Então, cortar o mato é uma vitória, tampar um buraco é uma vitória, e a hora que a gente começar a gerar emprego,
animar de novo. A gente acendeu a esperança. Nesse momento, o que a gente percebe é que as pessoas já têm esperança. E agora é de fato fazer com que essa esperança se concretize em realizações. Você falou em capenagem e eu tenho observado que alguns vereadores, eu acho que pela primeira vez na história dessa cidade, se não me falha a memória, hein? Alguns vereadores estão organizando equipes por conta própria para fazer serviço público. Isso é muito legal. Assim, foi bacana e acho que é a primeira vez que acontece isso, né? Pelo menos não é uma iniciativa individual para aparecer. Na verdade, todos os vereadores têm procurado dar sua contribuição, todos têm feito alguma coisa, tem mutirões, tem gente que, voluntário, criando grupos do bairro, indo limpar a escola, ajudar a cortar o mato. Agora, triste é o que aconteceu essa semana, que o pessoal estava cortando o mato e vieram, aqui no Costa e Silva, vieram 2 assaltantes, puseram a arma nos trabalhadores e roubaram a maquininha de cortar o mato. Então a gente está prestando um serviço para a população. Pessoal voluntário? Não, 2 funcionários da Cursan que estavam trabalhando dentro da programação nossa, foram assaltados. Então é isso daí. O voluntariado acaba compensando a maldade de pessoas que não perceberam que esse momento é um momento de união. Todo mundo precisa dar sua contribuição para que a gente possa, de fato, recuperar a nossa cidade. Pedro, quanto tem, do problema que a cidade vive hoje, quanto tem de culpa da crise que assolou o país e quanto tem de culpa, na sua opinião, de má condução da administrativa? A crise que assolou o país também é fruto de má condução administrativa, de má gestão. A siderurgia fechou, a Usiminas fechou, porque não existe uma política de incentivo à produção do aço, não existe a taxação adequada do aço que vem de fora e que, portanto, entra aqui com um preço muito abaixo, que torna nosso aço não competitivo. E torna o aço não competitivo por quê? Porque aqui tem diversas leis trabalhistas que encarecem a produção final. Lá na China, por exemplo, na Índia não tem essas leis, essa proteção ao trabalhador, e isso acaba barateando o aço, e esse aço entra aqui sem nenhum imposto extra, e aí fechou a siderurgia aqui em Cubatão. A Lava Jato, que era uma ação necessária, investigar, acabar com a corrupção, acabar com o desvio do dinheiro público, é fundamental. Porém, gera consequências. As grandes empresas envolvidas nessas falcatruas acabaram gerando o quê? Acabaram as obras de manutenção aqui na Petrobras, as paradas que de fato movimentavam muito a mão de obra da nossa cidade. Hoje a gente tem uma enorme quantidade de trabalhadores desempregados, então isso gera uma pressão social, até um desespero da população de que as respostas sejam muito rápidas. Então, a má gestão nacional, na esfera federal, provocou queda do nível de emprego. E a má gestão municipal que não adequou a despesa da prefeitura à quantidade de dinheiro que a gente arrecada com impostos. Então, a gente ainda tem uma boa arrecadação? Tem. A previsão para esse ano a gente está trabalhando em torno de 750 milhões de reais. Certo. E eu sei que você tem que acabar o tempo, mas só para concluir, você tem que fazer despesa e receita serem do mesmo tamanho. Quando você gasta mais do que ganha, em casa não funciona e na prefeitura menos ainda. É isso aí, gente. Eu vou para um rápido intervalo. Daqui a pouco o Pedro vai falar para nós sobre o hospital, pacote de maldade. Ele vai explicar um pouco essa história também para a gente. Falar um pouco de habitação também, tá ok? Então, sai daí não, eu volto já já. ABS Imóveis. Temos excelência no que fazemos para você realizar o melhor negócio. Nós temos a melhor solução para você alugar ou comprar um imóvel. ABS Imóveis. ABS Imóveis. Bem, estamos de volta para o segundo bloco do Papo na Polo. Vocês sabem, nós estamos recebendo o vice-prefeito Pedro Sá. A gente já falou um pouquinho sobre a situação em que ele encontrou a cidade, situação caótica. A gente falou também um pouquinho dos vereadores que estão apoiando, das dificuldades que eles estão encontrando e do otimismo que impera em busca desse resgate da cidade, do amor próprio da cidade. As pessoas estão se envolvendo e tem que aproveitar esse momento bom para conseguir resgatar essa energia. Pedro, no final do último bloco você falou uma coisa de desemprego e eu tenho acompanhado com tristeza esse movimento de desempregados que tem acontecido em Cubatão. E um dia desses eu fiz um comentário na rádio que eu participo também, dizendo o seguinte: está na hora da prefeitura também provocar o polo industrial para eles mostrarem de uma maneira mais transparente
O que se pode esperar de emprego para esse ano? Vão acontecer manutenção? Parada? Não vão ter? É possível? Quando as coisas estão boas, eles têm pretensão, o polo industrial vem, faz mega polo, faz não sei o quê. Agora, na hora de planejar seriamente, parece que existe uma distância. Essa distância depende da prefeitura? Marcelo, a verdade é que todo mundo está a dificuldade pegou todo mundo. Então, a empresa que produz fertilizante está vendendo menos fertilizante. A safra teve problema no ano passado. Esse ano a gente tem uma previsão de safra muito boa. Mas a quebra da safra do ano passado acaba gerando menos vendas de fertilizantes e, consequentemente, a cidade diminuiu o ritmo na questão da produção do fertilizante. Como eu disse antes, a Petrobras, a Lava Jato, reduziu o ritmo de operação e de manutenção, o preço do petróleo caiu, então a capacidade de investimento da Petrobras diminuiu muito, a siderúrgica fechada, as empresas que trabalhavam com material da siderurgia, cimenteiras, fecharam também. Então, tudo isso gera uma dificuldade. Falar assim, a Ciesp tem que vir anunciar um plano de emprego, eu diria que hoje todo mundo está tentando se sustentar, se manter em pé e sem grandes possibilidades de falar assim, porque se você anuncia que vai fazer alguma coisa, que vai gerar oportunidade, e ela não acontece, a quebra na expectativa e aí por conta disso o desespero, como eu já falei anteriormente, cresce muito. Então, tem que tomar muito cuidado no anúncio de ações que podem vir a acontecer para não se precipitar, gerar uma expectativa e a frustração tem consequências muito maiores do que a falta até de uma expectativa. Tá, eu vou começar com algumas ações pontuais aqui, que é o que o pessoal na rua pergunta, fala e geram algumas informações que é bom você explicar. Hospital fechado, isso cria, quando a gente ouve na rua, o hospital está fechado, o hospital está fechado. O prefeito mandou fechar o hospital. Não fica bem para a administração isso. Não fica. Hospital fechado, primeiro motivo, a gente estava pagando folha de pagamento, então tinha um contrato de 4 milhões de reais e pagava 1 milhão e pouco, que era o custo de folha, e sem prestação de serviço, que seria, na verdade, tinham 500 e tantos funcionários. Quantos trabalhavam? Não, todos trabalhavam, porque não são 500 o dia inteiro dentro do hospital. O hospital funciona, tem gente que trabalha 24 horas por semana, que são os médicos, tem gente que trabalha 12 por 36, tem gente que trabalha horário administrativo. No total tinha 500 e tantos funcionários, mais o laboratório, mais o centro de imagens, então em torno de 700 funcionários tinha dentro do hospital. E essas 700 pessoas recebiam o salário, apesar do serviço não ser prestado. Então a prefeitura tinha aí uma despesa 1 milhão e 200, 1 milhão e meio por mês, sem nenhuma contraprestação. Para evitar que continuar gastando de 1 milhão e meio de reais e não ter prestação de serviço. 5 pessoas internadas, 6 pessoas internadas. 4, chegamos a ter 3, 4 pessoas que estavam de alta, inclusive, e não iam para lugar nenhum. Era o caso muito mais de arrumar um abrigo para essas pessoas do que manter internada no hospital. Então a gente tirou essa despesa de 1 milhão e tanto para rever a condição, inclusive para poder fazer as adequações. O hospital hoje, o gerador não funciona. E não é o caso de ir lá e reformar o gerador, porque o prédio precisa dar uma reforma, precisa dar uma ajeitada de novo. Então, é tratar com responsabilidade. A gente tem conversado com diversas empresas, a gente teve o levantamento que a Ciesp ajudou através da Fundação São Francisco Xavier, que fez um diagnóstico da saúde da cidade, identificou pontos positivos, pontos negativos, custo para a reabertura do hospital, comparar o custo de reabertura por leito, quanto está custando aqui, quanto custa nas outras cidades, porque isso era um custo que era elevadíssimo o que a gente gastava pelo número de leitos que a gente tinha em atividade. Então isso demonstra que havia um desperdício de recursos. Então a gente vai reabrir o hospital, o Ademário tem se dedicado totalmente a essa questão da saúde e vai reabrir, mas vai reabrir com responsabilidade. Então, primeira coisa, identificar a nível regional para a gente não repetir as especialidades que já tem em outros municípios e garantir que, de fato, aqui a gente tem um centro de traumatologia de qualidade, a gente tem uma maternidade de qualidade, fala-se muito em ala de queimados, talvez interessante, talvez não. Tem a Santa Casa que tem a última informação é o seguinte, de repente você tem um espaço preparado para queimados, mas ela não é só ala de queimados, porque quando você não tem queimado, ela pode funcionar com outras funções também. Então, você se preparar para um monte de coisa, mas ter velocidade para atender as necessidades de cada momento. Já frequentei essa ala quando eu era pequena, viu?
É mesmo, Marcelo? Fiquei 3 meses e meio aí. Queimado? Queimado, Coisas de criança. Não devia ser um menino muito bem comportado, digamos assim. Mas isso daí era uma coisa que a gente fazia muita arte, né? Não tinha maldade. As consequências geralmente ficavam para o próprio acidentário. Exatamente. Né? Agora, Pedro, a expectativa de abrir o hospital? Sim, como eu disse, a gente, é muito ruim falar em prazos. Tá. A gente está trabalhando aí de 90 a 180 dias. Por quê? Porque a gente tem que escolher qual é a modalidade de contratação. Pode ser uma concessão, ou pode ser de fato uma OS, ou pode ser operação com recursos próprios. Então, escolher o modelo, depois escolhido o modelo, fazer as adequações e recuperar o prédio do hospital para que ele funcione adequadamente. Além de fazer o modelo de funcionamento do hospital, um plano de gestão financeira. Então, a gente tem diversos programas do governo federal e do governo estadual, garantir que esses planos abranjam aí pelo menos metade do custeio do hospital e a prefeitura entrar com a parte complementar dentro das possibilidades de arrecadação dela. Não dá mais para ficar brincando de, olha, agora eu tenho dinheiro, agora eu vou pagar só metade da fatura, serviço contratado tem que ser pago. Então, esse é o espírito fundamental para que o hospital funcione, tenha qualidade, volte Cubatão a ser referência na saúde, mas dentro de uma programação daquilo que a gente gasta só o que arrecada, não gasta mais do que arrecada para não aumentar o tamanho da encrenca. Acho que o Cubatão ficou com um hospital bem assim, que nem você quando paga só uma parte da fatura do cartão de crédito, a outra conta só aumenta, e aí complica tudo. Pedro, vamos ganhar tempo aí, eu queria que você falasse, para mim é um assunto sensível, eu sempre digo nos programas, eu sempre digo o seguinte, faça uma eleição e ganhe uma favela de presente. Aqui em Cubatão, historicamente, a gente tem isso. E eu quero saber o seguinte, como é que a administração pretende encarar isso? Eu já vi que teve algumas ações pontuais, mas como é que vocês pretendem encarar isso? A gente pretende... Bom, primeiro é lamentável que se perdeu 180 milhões que tinha, por exemplo, para investir na Vila Esperança e 60 milhões que tinha para investir na Vila dos Pescadores, em urbanização e consolidação das pessoas. Isso se perdeu de fato, não tem como recuperar. Perdeu-se um momento... Vila Esperança perdeu o plano? Não, calma que não perdeu o plano. O projeto existe... Tem que ser readequado, porque a Vila Esperança tem um novo desenho, um monte de ocupação, um monte de novas invasões. A gente tem que ver quem merece, quem não merece, quem ganhou alguma coisa e voltou, então esse tem que ter uma análise diferente. Não dá para a gente ficar dando de presente toda hora. Talvez eles tenham que custear desde o primeiro momento qualquer tipo de investida, de consolidação ou de melhoria de qualidade de vida, com concessão de apartamento. Mas o plano habitacional é uma coisa muito séria. Então a gente já esteve em Brasília, já conseguiu viabilizar um recurso para a infraestrutura da Vila Caíque, inclusive com possibilidade de construção de escola e de construção de creche. Então a gente vai fazer um equipamento muito bom naquela região, com toda a infraestrutura colocada. Vai fazer o Minha Casa Minha Vida também, já estivemos dentro desse projeto que a gente foi em Brasília, no Ministério das Cidades, enquadrar uma parte do projeto Vila Esperança no Minha Casa Minha Vida, e estamos trabalhando também no projeto, na readequação do plano da Vila dos Pescadores. Bem, gente, olha, é bom conversar com o Pedro, que é assim, ele fala bastante, né, e a gente tem que aproveitar porque eu tenho mais perguntas para fazer, mas eu vou poder fazer no próximo bloco. Sai daí não. Você é contra ou a favor do aborto? Contra. 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 Totalmente contra. Você conhece alguém que já fez aborto? Diversas. Conheço. 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 Várias pessoas. Essa pessoa deveria ser presa? Gente, estamos de volta para o terceiro bloco do Papo na Polo. Vou tentar ser sucinto para aproveitar bastante o Pedro que está aqui, está falando, e é bom que a gente precisa mesmo de informação para ver a expectativa, porque uma coisa é quando um governante faz aquele programa de governo imenso, que quase ninguém consegue cumprir. Outra coisa são as ações mais efetivas, né, Pedro? Agora, o que está acontecendo na cidade, que os funcionários públicos estão chiando adoidado, falando do plano de maldade. Plano de maldade nunca é bom para o servidor. Pedro é servidor, o que está acontecendo? Então, eu tenho dito muito que existem algumas formas de você apresentar um plano de contenção de despesas. Um é dizer para o servidor, olha, você ganha muito do salário nas férias em dobro, você ganha muito da incorporação, você ganha muito do não sei o quê. Eu entendo que são conquistas que foram possíveis
quando a cidade era uma cidade que tinha uma receita melhor. Qual é a grande justificativa para eu não estar brigando e batendo de frente com esse plano que o pessoal chama de plano de maldade, mas na verdade mesmo, é um plano de readequação das nossas condições. A gente tem uma despesa mensal com funcionário público entre ativos e inativos de 33 milhões de reais. Você pega isso, multiplica por 13, que são os 13 salários até o 13º, e soma mais 22 referente ao 14º, que é as férias em dobro. Dá um valor de 450 milhões. Se a nossa expectativa de receita é de 750 milhões, e eu só posso gastar 350 ou 370 com o pessoal, eu estou gastando hoje, sem mexer, 70 milhões a mais do que o que eu posso gastar, 80 milhões. A conta varia, mas é uma conta rápida só para o pessoal entender. Eu preciso economizar 80 milhões de reais para fechar o ano dentro do que a lei permite. Certo. Então, esse é o motivo do planejamento não ser um opositor ferrenho ao plano de maldade. O plano de maldade é uma necessidade para adequar o tamanho da receita com a despesa permitida de pessoal. Pedro, esse é o plano. Fica difícil explicar isso para o servidor, porque é o seguinte, o servidor já perdeu a cesta básica, o cartão do servidor, faz muito tempo que não tem aumento, quer dizer, tudo isso depreciou um pouco o salário, ele vai ter mais essa perda ainda. Como é que você explica isso, né? Um pouco não, Marcelo. O servidor perdeu quase 30%, mais de 30% do salário. Você pega um servidor que ganhava R$2.000, mais 500 de cartão e mais 300 de cesta básica. O salário dele era 2.800, porque o cartão já tinha virado salário e a cesta já tinha virado salário. Aí você vai lá e tira dos 2.800 que ele ganhava, você baixa para 2. Quando baixou sem avisar, o que ele fez? Foi no banco e pegou um empréstimo consignado, comeu mais R$500 do salário do servidor. Então, uma pessoa que vivia com 2.800 para bancar suas despesas, hoje tem que viver com 1.500, com 1.300. Vai voltar o benefício? Você acha que pode voltar? Nesse momento não vai voltar nada. Nesse momento a gente tem que aliviar a despesa. Tá. É um sacrifício coletivo muito pesado. O Pedro está sendo sincero, gente. Muito pesado. Porém, e a gente não é maluco de falar assim, não, mas o servidor tem que suportar esse peso. Não é isso. A gente tem que trabalhar para melhorar a receita e poder rapidamente devolver aquilo que era um direito, que era um benefício conquistado e que merece ser recomposto. Agora, para isso, eu preciso me controlar minha despesa nesse momento, que é o que todo mundo faz quando baixa a sua despesa em casa também, e procurar novas receitas, procurar quem é um trabalhador, procura emprego novo. A gente tem que trazer novas empresas, e estamos fazendo um plano de remodelação. Eu tenho, assim, na minha cabeça de chamar de cidade sustentável, mostrar que Cubatão é viável e atrair investimentos na área da construção, na área da indústria. Muita coisa a gente vai fazer. Pedro, você falou também em equilibrar a receita. A prefeitura também pode equilibrar, por exemplo, com aluguéis desses imóveis que vocês prometeram que iam fazer isso, iam entregar vários imóveis. Então, e esse dinheiro já é um recurso que sobra, apesar de ser um destino diferente. É bem pouquinho também, assim, comparado. É R$300 mil por mês que a gente tem condição hoje de economizar com essa questão da término dos aluguéis, e a gente já começou a fazer isso de que jeito? A gente está tirando todas as divisórias dentro do Paço Municipal, começamos pelo primeiro andar, então, tirando as divisórias, a gente ganhou os espaços de corredores, agrupou os funcionários, está trazendo as secretarias que estavam fora, a primeira que vem é a Secretaria de Educação, então, um pouco depois do Carnaval, essa Secretaria da Educação já vai estar instalada lá dentro do Paço Municipal. Certo. E a gente também está fazendo, dentro desse projeto de reestruturação dos espaços do Paço Municipal, a gente vai criar o poupa-tempo da população. Então hoje, o cara quer alguma coisa da educação, ele tem que ir num prédio do lado fora da prefeitura. Ele quer uma coisa da saúde, ele vai lá na Secretaria de Saúde, que é na Avenida Martins Fontes. Ele quer um negócio de finanças, ele vai no Paço Municipal. A gente vai agrupar tudo isso. O saguão da prefeitura, o térreo ali, vai ser o poupa-tempo. Então, qualquer serviço da prefeitura que o cidadão quiser, ele vai encontrar no saguão da prefeitura. Não é para amanhã isso. A gente está fazendo isso dentro de um cronograma, a gente espera aí em 4 meses conseguir implantar. Então, o cidadão que tem uma demanda da prefeitura, ele vai chegar lá, senta, pega uma senha, é de finanças, é de educação, é da saúde, é uma de cada um, ele vai ser atendido tudo no saguão da prefeitura. Certo, a gente está quase terminando o programa, mas o que você acha que nesses primeiros 6 meses o cubatense pode esperar dessa administração em termos de reação em relação a esse momento que a cidade atravessa?
A gente vai começar o projeto habitacional, porque a gente já teve no governo federal e já conseguiu uma garantia para a liberação dos recursos iniciais, uma remodelação e uma facilitação da vida do cidadão que precisa do serviço da prefeitura, já está acontecendo. Transporte estudante vai ter? Rapidinho, antes. Transporte do estudante? Eu defendo que tem que haver uma acomodação. Talvez mudar a faixa de atendimento, diminuir, avaliar melhor quem tem a necessidade. Eu acho que cortar qualquer tipo de serviço é muito ruim. Então você corta um pouco de cada um para poder adequar todo mundo. Neste momento não está previsto o transporte de estudante, está aí sendo estudada a possibilidade de uma ajuda de custo para o estudante cada um se virar e garantir o seu transporte. Mas é uma discussão que a gente ainda está fazendo e que alguma coisa vai ser encaminhada para que o estudante não pare de estudar. E os contratos? Esses contratos grandes que a prefeitura tinha com vigilância, com empresa de ônibus, teve uma série de rescisões contratuais, isso também não atrapalha um pouco na prestação de serviço? Atrapalha muito a prestação de serviço, coloca algumas situações até de dificuldade de gestão do funcionamento de algumas unidades, mas é a tal história, corta o máximo que puder e depois restabelece aquilo que realmente é necessário. Então, às vezes a gente está cortando até um pouco mais do que precisa, mas para poder estabelecer um padrão de despesa dentro da nossa receita e depois ter uma margem para recolocar aquilo que de fato é prioridade para uma melhor qualidade de vida para a população. Gente, olha, queria agradecer muito ao Pedro pela atender o nosso convite, vem aqui, você fala rápido, é bom que a gente consegue pegar bastante informação. Eu não sei se as pessoas lá escutam tudo que eu falo, porque eu falo muito rápido. Vou deixar um minuto para você dizer as considerações e dizer novamente aí, em síntese, esta avaliação mesmo desse primeiro período. Então, e aí eu vou aproveitar para falar, por exemplo, da transparência, portal de transparência. O Cubatão hoje está em 4.815 dentro do Brasil em termos de transparência. A gente vai, ainda nesse primeiro semestre, passar para as 50 primeiras posições no portal de transparência nacional, porque a gente está trabalhando para poder dar essas informações. Eu quero dizer o seguinte, é muita coisa que a gente tem para falar, um programa é muito pouco. Pedro de Sá, vice-prefeito, @pedrodesá.com.br, você pode entrar em contato comigo, lá na secretaria, no gabinete do vice-prefeito, a população pode ligar lá, se eu não tiver, conversa com a Regininha, conversa com a Rosa, conversa com o Joel, com o Chimabu, a gente tem uma equipe para ajudar a atender melhor, escutar as demandas da população e, de fato, ter uma integração, uma interatividade com cada um de vocês que nos escuta, é para isso que a gente foi eleito. É para isso que a gente está trabalhando e vocês podem ter certeza, o Ademário tem sido um coordenador desse projeto e vai fazer com que cada um de vocês tenha uma vida melhor. Muito obrigado, Marcelo, muito obrigado, Helena, Chico, André, Tite, todo mundo que hoje está aqui dentro do estúdio e muito obrigado a você pela oportunidade da gente estar aqui conversando e expondo um pouquinho daquilo que a gente pretende fazer para a nossa cidade. Bem, gente, é isso. Esta edição do Papo na Polo fica por aqui, a gente se vê por aí. Tchau, tchau.